invista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. O podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o não rotulável Rodrigo Ferreira e estou aqui com ela super positiva, Rebeca Maia. E aí, Beca, tudo bem? Oi, gente, tudo ótimo, e vocês? Tudo ótimo. E ela que sempre vê vantagens em tudo, Margarida Dias. E aí, Margarida? Olá a todos, boa tarde. Tento ver vantagem. Boa tarde ou bom dia? Estamos desculpem, em para partes mim aqui diferentes do globo. A Margarida já almoçou e eu e a Beca acabamos de tomar café. Ou o pequeno almoço. Acabamos de ter nosso pequeno almoço. Bom, a gente tinha prometido para vocês ano passado, e vamos cumprir agora, o segundo e último episódio da nossa série dos princípios orientadores dos talentos da Gallup, e a gente gravou um episódio lá atrás. Depois eu vou deixar aí na descrição desse episódio o link pro episódio 1, que eu não lembro que número que era, mas a gente falou lá sobre o primeiro dos princípios orientadores, que é os talentos são neutros, e a gente explicou o que são os princípios orientadores, mas só para quem não lembra, ou para quem tá ouvindo esse episódio, depois vai ouvir o outro, tudo bem, também não tem problema. Vamos relembrar aqui, a Gallup tem 5 princípios que são extremamente importantes que se entenda para poder trabalhar de uma maneira mais efetiva com a metodologia de talentos. Isso é uma coisa extremamente importante para quem é coach, porque isso ajuda muito a lidar com determinadas dúvidas que o coach ou mesmo o coach tem quando está trabalhando com talentos e evitar uma série de erros que geralmente acontecem, mas também é extremamente útil para quem não é coach, para quem, por exemplo, está pegando seu relatório. Ontem mesmo eu estava conversando com um amigo meu que acabou de ler o livro Descubra Seus Pontos Fortes e fazer lá o assessment e pegar o seu relatório, e ele me mandou uma mensagem falando, eu queria fazer uma devolutiva tal do meu relatório, e na mensagem ele já se rotulou em um dos talentos. Ele colocou lá, olha, porque eu tenho comunicação, eu sou realmente muito comunicativo e eu acho que isso é legal, que pena que eu tenho de quem não é assim, tal, quer dizer, então, mesmo para quem não trabalha como coach de pontos fortes, é extremamente importante entender esses princípios orientadores. E só para a gente fazer um recap, eu queria que a Margarida explicasse para a gente, Maga, de maneira muito simples, os temas de talento são neutros, que a gente falou no episódio passado. Tá bom, então foi um episódio inteiro sobre os talentos são neutros, mas no fundo nós fomos desconstruir esta frase e de que maneira. Eu acho que essa foi a parte mais interessante desse episódio, foi como nós partilhamos entre os três de como é que levamos esta frase aos nossos clientes, né? Como é que passamos esta mensagem, e eu confesso que roubo as vossas ideias para depois levar para os meus clientes, então eu agora uso muito a tua, Rodrigo, do exemplo, a metáfora da caixa de ferramentas, e acho que essa é das melhores para explicar que os talentos são neutros, né? O teu exemplo do martelo, que pode ser usado para construir uma casa ou para matar uma pessoa, assim como os temas de talento podem ser usados para nos beneficiar ou podem estar a atrapalhar-nos. Acho que é um bom resumo do que quer dizer muito aqui bom. Os talentos são neutros. Exatamente isso, muito legal. Então, esse é o resumo aí do primeiro episódio, mas vale muito a pena ouvir lá, vai lá, ouve, a gente vai detalhar, vai explicar o que é essa história do martelo aí, mas hoje a gente vai tratar então dos outros 4, e o primeiro, ou melhor, o segundo então, né, o primeiro desses 4, mas o segundo princípio orientador os temas de talento não são rótulos. E eu acho muito importante, bom, todos eles eu acho importante, mas esse eu também acho muito importante, porque eu particularmente sempre odiei rótulos. Eu nunca gostei muito de rótulos. Eu lembro, por exemplo, que quando eu dava aula na graduação, faculdade, né, para graduação de administração, eu sempre batia muito na tecla com os meus alunos que eu não queria que eles saíssem da faculdade administradores. Eu queria que a Rebeca saísse a Rebeca, que a Margarida saísse a Margarida, né? Mas com o conhecimento de administração, porque é muito comum você, por exemplo, na faculdade, você ir meio que
se parecendo com todo mundo, né? Por exemplo, com todo respeito aos alunos de direito, né? Mas é muito legal que o aluno começa a ir na faculdade de direito, daí a pouco ele já tá de terno, gravata na faculdade, aí tá todo mundo de terno e gravata, né? O aluno de administração, ele começa na faculdade, dali a pouco ele tá de camisa, a calculadorinha HP12C, né, falando Administra 6, né, e tudo bem, isso é importante, faz parte da experiência, mas o risco é a gente deixar a identidade de lado e passar a ser um administrador e não um ser humano, né? Então, eu sempre bati muito nessa tecla. Na faculdade eu dava muita atividade artística para se expressar de maneira artística sobre algo da administração e sempre tive resultados maravilhosos e eu gosto muito disso. Então, esse item me pega muito porque eu sempre fui, como dizia Raul Seixas, né, uma metamorfose ambulante. Eu vivia, agora eu parei um pouco, mas eu vivia sempre tipo, de barba, sem barba, só de bigode, só de barba sem bigode, cavanhaque, e raspava a cabeça, e deixava o cabelo crescer, e não sei o quê, porque eu sempre curti ser diferente do que eu mesmo era há pouco tempo atrás. Então, eu gostei muito que me rotule, né? E uma das coisas, por exemplo, que me fez gostar muito da metodologia da Gallup, e porque eu sempre gostei de assessments, sempre busquei assessment, fiz todos que vocês imaginarem, foi o fato de eu ter rapidamente entendido que você não cabe numa caixinha, né? Que a ideia não é te colocar numa caixinha. Como é que vocês veem a importância tanto para quem tem o talento, o detentor do talento, quanto, por exemplo, para um líder que está se relacionando com pessoas que, de repente, ele sabe os talentos? Como é que vocês veem a importância de não rotular, mas usar a nomenclatura, o vocabulário da Gallup para poder facilitar o processo de gestão, né? Como é que vocês enxergam isso? Bom, eu gosto bastante desse princípio orientador porque eu sou bem parecida, viu, Rô? Eu não gosto nada que prenda, assim. Eu acho que a gente tem que trazer principalmente a nossa identidade. Então, eu também sou igual a você. Gosto muito de assessment, mas nunca gostei de nenhum assessment que rotulasse. Então, quando traz uma caixinha, não, peraí, não é bem assim. E uma das coisas que mais me chamou a atenção na metodologia dos pontos fortes é justamente isso, né? A gente entender que, às vezes, o mesmo talento, se a gente perceber aqui, talentos que a gente tem, os 3 tenham, ou 2 de nós tenhamos, com certeza não age ou igual, age diferente em nós, né? Exato. Então, a gente manifesta de forma diferente. Então, para o gestor, como você perguntou, é claro que o mapeamento, né, de pontos fortes da sua equipe ajuda muito você ter um norte de como você pode engajar, de como você pode também potencializar, como você pode também investigar como aquela pessoa utiliza, dar espaço também. Então, acho que o mapeamento dá muito essa ideia de como é que eu posso dar mais espaço para minha equipe em determinado assunto, explorar mais e desenvolver e inclusive potencializar mesmo, estimular esse desenvolvimento. Porém, você tem que investigar como é que aquele talento se manifesta naquela pessoa, até porque ela tem outros talentos e eu acho que isso que faz com que não seja um rótulo, porque os outros talentos, eles também interagem com aquele talento que a gente Exato. tem e faz com que a gente manifeste ali de forma diferente. Então, primeiro é você ter o mapeamento, mas investigar, conversar, você entender, observar como é que é na prática, e isso faz com que você não rotule. Você vai não entender. Pode ser uma muleta, né, Beca? Não pode ser uma tem muleta, gente que usa como exatamente. muleta. Pô, o Rodrigo tem intelecção. Pronto, já sei, não preciso nem Já conversar. sei. Pra que eu vou conversar com o Rodrigo? Não, Pra que eu vou me aproximar dele? Ele já tem intelecção. Né? Não é pra isso. Exatamente. E aí, nessa conversa, você entende alguns talentos que, inclusive, estão no porão, que você pode potencializar e que você pode trazer pra varanda. Você entende algum talento ali que tá sendo super utilizado, que tá tendo alguma barreira também ali. Então, a gente vai entendendo como a gente pode trabalhar e pode trazer o máximo, que é essa a ideia, né? Porque a gente quer ter um mapeamento de talentos, é para que a gente traga o máximo da nossa equipe, o máximo potencial dela. Então, eu vejo muito como o mapeamento como uma direção, mas não pode ser utilizada como uma muleta, como você trouxe. Não pode ser utilizada como o único norte, não. Conversas significativas, você observar também como é que isso funciona na prática, porque às vezes a própria pessoa não se observa e não entende. Eu já lidei com diversas pessoas que não viam aquele talento e para mim era muito claro a atuação daquele talento naquela pessoa. Então, é você trazer também um processo de autoconsciência. Então, realmente são diversas atividades ali, ferramentas que você pode utilizar em conjunto com o objetivo de maximizar ali o potencial daquela equipe. Boa. Antes da Margarida comentar, deixa eu falar 2 coisas rápidas aqui. A primeira é que, aproveitando aí o que a Beca disse, eu tô, nesse momento, fazendo
ministrando um treinamento para uma empresa de Angola. E o tema é feedback. Eu acho que é um tema muito legal para a gente trazer aqui uma hora, falar um pouco sobre isso, de repente eu trazer lá o conteúdo, um pouco do conteúdo que eu estou levando para lá. Então, se você que está nos ouvindo acha interessante esse tema, gostaria que a gente tratasse desse tema, pede aí, comenta aí na caixa de mensagens aí, seja no YouTube ou no Spotify, ou então entra lá no @talentos para o sucesso, lá no Instagram, faz lá um comentário dizendo você quer isso que a gente faz aqui e traz para você. E a segunda coisa, até para poder incitar a Margarida aí no comentário dela, é uma coisa que eu acho legal trazer aqui, porque muita gente que está ouvindo a gente conhece a metodologia, então vai parecer básico o que eu vou dizer aqui. Mas como isso é surpreendente em quase todas as minhas devolutivas, quando eu falo isso pro coach, ele se surpreende, então eu vou trazer aqui uma questão importante. Quando você tem o seu relatório de talentos, eu vou mostrar aqui para quem está nos vendo, quem está só ouvindo, vale a pena depois assistir o vídeo nosso lá no Spotify ou no YouTube, mas quando você tem o teu relatório de talentos, você vai ter aqui na primeira página os seus talentos, seus temas de talento. Então, por exemplo, meu primeiro tema de talento não vai dar para ver, intelecção. Tá? Agora, o que é importante é que isso não é um talento, isso é um tema de talento, ou seja, isso é um grupo de talentos. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que todos os nossos episódios que tratam de algum tema de talento, o título é Talentos de Intelecção, tá? Por que tá no plural? Porque quando você abre na página onde vai ser descrito o seu tema de talentos, por exemplo, aqui a minha página descrevendo o meu tema intelecção, essas caixas aqui verdes que são os talentos de fato, né? Então, para quem não tem o relatório completo, quem tem só os top 5, é a mesma coisa. Deixa eu pegar aqui o meu relatório dos top 5. Então, por exemplo, eu tenho aqui o talento intelecção nos top 5, né? Tem um coraçãozinho aqui, porque eu amo esse talento. E aqui nesses parágrafos aqui que estão os seus talentos de fato. E aí entra uma coisa que é onde eu deixo todo mundo surpreso, por incrível que pareça, que é essa descrição detalhada, tanto do relatório completo, quanto do relatório só citado, ela é única para você no universo. Ninguém que tenha o tema intelecção igual eu tenho, mesmo que em primeiro, como eu tenho, vai ter exatamente essa descrição que está aqui. Então, esses são os meus talentos de intelecção. Portanto, é por isso que eu não posso rotular alguém como intelecção. Se eu rotulo alguém como intelecção, eu estou ignorando o fato de que os talentos de fato dessa pessoa podem ser completamente diferentes dos meus, né? Então, isso é uma questão bem básica para a gente que trabalha com isso, mas às vezes a gente esquece de falar isso, e isso é o que me fez me apaixonar pela metodologia, porque a probabilidade de você encontrar alguém que tenha... Bom, todo mundo já deve ter visto isso nos vídeos da Gallup. Os 5 primeiros talentos iguais aos seus, na mesma ordem, é de uma pessoa a cada 33 milhões de pessoas, tá? A probabilidade de encontrar alguém que tem os 10 talentos iguais aos seus, na mesma ordem, é de uma pessoa a cada 60 mil vezes a população da Terra. E a probabilidade de você encontrar alguém que tenha os 34 na mesma ordem, que só assim, talvez ele tenha um talento igual ao seu, é maior ou menor do que a quantidade de estrelas que a gente tem. É 265 ou 295, não lembro, seguido por 15 sequências de 3 zeros. É um número que eu não sei nem dizer, né? Então, quer dizer, isso só mata a questão dos rótulos. Então, Margarida, desculpa, mas eu tinha que colocar isso para você poder comentar onde é que fica o limite disso, tá? Legal, interessante saber isso, mas eu como líder, eu não vou ter, principalmente alguns líderes aí de empresas que têm 20, 30 liderados, né? Como é que eu vou fazer? Até que ponto eu tenho que equilibrar a necessidade de conhecer o indivíduo com a utilidade de certa forma, generalizar? Primeiro eu queria te agradecer, porque o que eu ia dizer até acho que era próximo, mas tu consegues ser muito mais claro. O que eu costumo, ou seja, em vez de eu pôr a explicação como tu trouxeste, eu normalmente digo, isto são só palavras que foram escolhidas para facilitar a maneira como nós comunicamos. Podia chamar laranja, banana, maçã, né? Os talentos. Eu digo sempre assim, até porque depois dou os exemplos de que nem sempre em inglês a tradução é a mesma, ajuda a perceberem isso, mas acho que a tua explicação deixa muito mais claro. Isso tem a ver com o meu intelecção, tá? Só para deixar claro, por isso eu botei um coraçãozinho lá.
Depois, ainda não respondendo aqui à tua pergunta, mas de certa forma até acho que também responde e também é importante, principalmente para líderes, eu acho que é este princípio que nos mostra e que deixa claro também que não é suposto utilizarmos esta abordagem para recrutar pessoas, porque há muitos que pedem e que querem, não, mas eu já percebi, mas só para facilitar a conversa numa entrevista, e lá tem que estar, não, no onboarding nós fazemos, mas não vale a pena, não faz sentido. E ajuda-me muito aqui os temas excelentes não são rótulos, a explicar isso para poder explicar que não vamos usar para recrutar, o facto de também não medir intensidade, né? Alguém que, sei lá, eu possa estar à procura, supostamente, de uma pessoa que, sei lá, que acredita que para aquela função o ideal era ter, vamos inventar, não é? Prudência, por exemplo. Normalmente o que eu digo é, nada garante que alguém com prudência em primeiro tenha essas características mais intensas do que alguém que tenha prudência em sétimo. Exato, só quer dizer que quem tem em sétimo tem outras características mais fortes que o podem levar ao sucesso, mas não dá para comparar um com o outro, certo? Então, ajuda-me muito aqui, acho eu, a explicar essa parte. Não sei se vocês sentem isso. Eu tenho muitos pedidos nesse sentido, principalmente quando vem uma equipa já montada. Ai, falta-nos aqui influência, então nós queremos contratar pessoas com influência. E então tem que estar ali, não, a tentar convencer. E é muito através daqui dos talentos, não são rótulos. Que me ajuda a trazer isso. Agora, e 3 comentários só, fazendo um parêntese, Margarida. Primeiro, você disse assim que não é porque a pessoa tem prudência que ela vai ter ele mais forte do que qualquer outro talento e tal. A gente tem um grupo dos líderes do GGSC no WhatsApp, e agora nem tanto, mas no passado a gente tinha o hábito de vez em quando compartilhar lá a descrição de um tema de talento de algum coach nosso, sem o nome, e perguntar que talento você acha que é esse? Né? Boa. E é incrível quantas vezes sai uma descrição de um tema de talento que não parece em nada com aquele talento. Sabe? Então, por exemplo, sei lá, um tema prudência, como você usou de exemplo, e de repente a descrição está mais voltada para influência, parece ser um tema de influência. E aí você fala, deve ser um tema laranja. E aí a pessoa vai lá e libera lá o título, o nome do tema, e a gente fica boquiaberto. Então, a primeira questão, o primeiro comentário é esse. É muito difícil, né, você julgar baseado no rótulo, baseado no título, porque esse título pode não significar exatamente quem a pessoa é. Segunda questão alguém pode estar ouvindo agora e falando assim, mas peraí, Rodrigo, eu ouvi um episódio teu com o Raul, vocês dizendo lá na série sobre o First Break All the Rules, que a primeira chave apontada é contrate com base em talentos. Mas lá a gente deixou claro, e muito claro, que é com base em talentos e não com base em tema de talento. Então, tudo bem eu falar assim, eu quero contratar uma pessoa que, quando vai executar algo, crie um plano detalhado com todas as possibilidades de falha e planos de contingência para essas falhas. Ok, ótimo. A descrição que eu dei aqui, para a gente que trabalha com isso, pode nos levar a crer que eu estou falando do tema prudência. Mas não necessariamente, pode ser que essa pessoa tenha isso porque ela tem responsabilidade alta, por exemplo. E aí, pelo medo de cometer uma falha, ela tem esse cuidado, mas ela nem gosta, de repente ela nem gosta de ser assim, ela só é assim porque ela é assim, né? Então essa é a segunda questão. A terceira eu esqueci, daqui a pouco eu lembro, eu falo. Desculpa, vai lá, eu tive que fazer esse parêntese. Sim, mas também me lembraste de certa forma que o facto de não medir intensidade ajuda muito, mesmo também nós coaches, eu às vezes digo isto aos meus clientes, não é por eu ter acesso aos teus relatórios ou aos teus resultados, mesmo até aos relatórios, que já é personalizado, não quer dizer que eu agora sei quem tu és, eu preciso desta conversa, até como a própria Rebeca estava a trazer, não é? Para não cairmos naquele erro de pronto, tem este talento, já sei, não é? Mas não, eu tenho é que usar isso como um ponto de partida para haver essa conversa, e acho que aí é que está esse equilíbrio que estavas a falar. Ok, então sou um líder que tenho demasiados liderados, como é que eu faço? Qual é o ponto de equilíbrio entre ir conhecer cada um ou só olhar para os resultados? Eu digo sempre, se tens muitos liderados e não consegues conhecer cada um, então arranjam um manager, um middle manager,
Ou mais Exato. do que um, porque alguém nem que seja tem informal, que conhecer os liderados. Nem que seja informal, né? Se a empresa não permite formalmente, pô, quem é? Sim. De repente tem aquela secretária tua que é uma líder nata, né? Pode te ajudar, né? Exatamente, ou seja, alguém tem que fazer esse papel, alguém tem que conhecer os liderados, pelo menos essa é a minha opinião. Excelente. Eu acho que... Eu lembrei a terceira coisa que eu ia dizer, mas antes disso, eu acho que você pode usar como pista. Você pode usar, por exemplo, eu ter intelecção em primeiro, isso te dá pistas de quem eu sou. Você não pode só parar ali, né? E essa questão de quantidade de liderados, eu não vou lembrar agora, eu não sou bom em matemática, quer dizer, eu era bom em matemática, mas eu esqueci tudo. Quando eu estava fazendo meu GGSC lá em Omaha, tinha um colega lá, um americano, que é muito bom em matemática, em estatística e tal, e ele estava fazendo um cálculo, né? Eu não vou lembrar como que é o cálculo, mas ele fez graficamente pra gente entender. Eu não sei se vocês vão lembrar, no GGSC tem uma história de uma gestora que foi promovida, ela tinha, sei lá, 3 liderados e aí ela passou a ter 5. Uma coisa assim, mais ou menos, tá? E esse colega lá, ele fez o cálculo de quantas linhas de interação 1 a 1 existem num processo de liderança onde você tem 3 liderados, né? Então, ele desenhou os 3 liderados e o líder. E aí ele fez uma linha do líder para esse, depois desse para esse, sabe? Fez as conexões ali. E depois ele fez isso com 5. E é uma progressão geométrica. Não é assim, eu botei mais 2 pessoas, então eu aumento mais 2 linhas de conexão. Não, porque essas 2 vão conectar com os outros e aí vão gerar interações que você vai ter que gerenciar também. Então, lá naquele momento, eu compreendi por que é impossível um líder ter 30 liderados. Sim, sim. É Inclusive, impossível. Tem, né, recomendações, né, de até 7 pessoas, né? Então, aí. é uma recomendação realmente de você não ultrapassar esse número, né? Chegar no máximo aí a 7, 8, para você ter realmente uma liderança, até uma liderança efetiva, né? Cara, Você pode... 7 tá muito longe do que eu tenho visto nas empresas por aí, viu? Eu confesso que o número que tinha na mente era 12, mas faz-me sentido, 7 para um só. E 12 eu também acho bem longe do que eu tenho visto nas empresas por aí, viu? A gente encontra com 30, com 40. Nossa. Não, eu tive um coach. E aí tem um outro ponto também que é importante para quem tá ouvindo a gente. Eu tive um coach que eu perguntei para ele, quantos liderados você tem? Ele falou 77. Eu falei, como assim? Porque não sei o quê. Aí eu fui investigar, Margarida, e na verdade ele tinha 4 middle manager e os 77 embaixo. Eu falei, não, peraí. Tudo que eu tô te falando aqui que você tem que fazer, você tem que fazer com 4, não com 77. Esses 4 tem que fazer com 70. Que aí, se você pegar 77 e dividir por 4, ainda dá muita gente. Dá muito. Pra cada um. Mas tudo bem, já tá, é menos do que 77, né? O que eu ia comentar, da terceira coisa que eu disse lá, que eu ia dizer quando a Margarida estava comentando, é que essa história de não rotular, é que, por exemplo, dos meus 10 talentos, o que eu mais amo é o significância. É o que eu mais amo e é o que definiu a minha vida. Tudo que eu faço hoje, eu tô aqui gravando esse podcast por causa do meu significância. O maior desafio profissional que eu tive em 2023 foi culpa do meu significância. Ou seja, o que eu tô dizendo aqui né, como a Margarida disse muito bem ali atrás, se você chega e fala assim, eu quero contratar alguém que tem significância, porque é importante para esse cargo, será que você está contratando o significância que fez eu ter sucesso em tudo que eu fiz? Ou significância que quase ferrou com a minha carreira profissional o ano passado, né? Exatamente. Então, ainda não sabemos o estado, não é? Se está maduro ou não. Exato. E aí, assim, no meu caso, ainda tudo bem. Você pode dizer assim, não, tudo bem, mas você foi um caso à parte, foi uma situação específica, tal. Ok, pode até ser verdade. Mas tem gente que tem o significância e que do jeito que eu fui, que causou esse problema o tempo todo. Então, quer dizer, contratar uma ferramenta, né, é complicado, porque você não sabe se essa ferramenta está funcionando. Eu tenho um alicate aqui, Margarida, usando as metáforas que eu gosto de contar, eu tenho um alicate aqui maravilhoso. Eu tenho 2 alicates na minha caixa de ferramentas. Um eu comprei numa loja de R$1,99. Não sei se em Portugal tem loja de R$1,99, Margarida, mas no Brasil, ou se você lembra quando você estava no Brasil, aqui a gente tem as lojas de R$1,99, que agora não é mais de R$1,99, mas ainda chamam R$1,99, né? Eu comprei numa loja de R$1,99. Então ele é
bem leve, sabe? A parte de plástico daquela parte que a gente segura, gira, sai. É horrível, tá? E eu tenho um outro que é lindo, pesado, bruto. Eu não sei não sei se era do meu pai, não sei se é brutão. Só tem um problema, ele não abre. Ele tá emperrado, ele não abre. Né? E o de R$1,99 abre, fecha, bonitinho, né? Então, quer dizer, eu contratar uma ferramenta pela ferramenta, eu posso estar contratando um alicate lindo, maravilhoso, que não abre e fecha mais, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Exatamente. Dicas para encerrar esse tema antes da gente ir pro próximo. O que vocês falariam para quem tá ouvindo a gente? Eu acho que a tua dica de perceber que, principalmente para quem tem acesso aos relatórios, perceber que cada parágrafo ou cada parte debaixo de cada tema de talento é um talento, ajuda a perceber isso. E se tiver a oportunidade de comparar com outros relatórios, boa, legal. aí fica, acho que é o mais primeiro claro, momento em que eu vejo isso a ficar claro na mente das pessoas que estão a ter o primeiro impacto. Muito legal. Procura Procura na empresa alguém que tenha um talento igual ao seu e, de preferência, se possível, em empresas grandes, que esteja na mesma posição que o seu. Acho mais legal ainda, né? Porque às vezes a pessoa fala, mas tudo bem, tá diferente porque o meu é 1, o teu é 8. Não, procura alguém que tem. Não é isso, tá? Fiquem tranquilos, mas só para não terem dúvida, de repente procura alguém que tá o talento na mesma posição. Acho bem legal isso. Becca? Eu gosto sempre de orientar, principalmente para líderes, né? Que ele faça lá a grade de talentos e coloque algumas colunas a mais. Né? Então, faça ali o mapeamento, mas você coloque ali como é que aquele talento, cada talento daquele está na prática daquela pessoa. E aí ter conversas significativas para entender isso. E outra coluninha, como ele pode potencializar aquele talento. E aí você vai entender, inclusive, que a potencialização às vezes, do mesmo talento com pessoas diferentes vai ser diferente. O engajamento vai ser diferente e também a prática é diferente. De forma bem clara, você vê que não é rótulo. Você vê que realmente pessoas diferentes com o mesmo talento vai atuar totalmente diferente. E aí eu acho que isso traz um norte. Eu não posso dar nenhuma dica melhor do que a que vocês deram, então eu vou fazer uso das palavras do Raul. Se você é líder, meu amigo, você tem que conversar com pessoas. Então, converse com seus liderados, vá conhecendo. Enquanto não conseguir conhecer cada individualidade, ok. Use como pista os temas de talento. Só não feche um diagnóstico, que você pode estar completamente errado, né? O terceiro princípio orientador, eu vou pular o terceiro, vou pro quarto, porque o terceiro acho que a gente vai precisar de mais tempo para detalhar. Então, o quarto as diferenças são vantagens. Também acho muito legal, gosto muito desse, e eu tô lendo, nesse exato momento, o livro The Power of Two, da Gallup. O livro fala sobre como formar parcerias poderosas, né? Como criar parcerias poderosas. E uma das coisas que o livro vai abordar é que nas grandes parcerias, cada pessoa reconhece o valor da diferença que o outro tem para ele, né? Eles usam ali os talentos para explicar isso, pontos fortes, mas para poder conectar aqui com o item, eu vou traduzir dessa forma: o valor que as diferenças têm. Quer dizer, inclusive nesse momento, estou lendo exatamente esse capítulo, onde o que é dito é o seguinte: numa grande parceria, ou vou começar ao contrário, numa pobre parceria, numa parceria pobre, quando tem algo, por exemplo, na Margarida que me incomoda, ou eu faço com que isso me incomode, ou eu permito que isso me incomode, e aí isso vai romper nossa parceria, ou eu ignoro, né? Por exemplo, tem uma parte ali que... E vou ser honesto pra vocês, eu comecei a ler isso que eu vou dizer agora aqui, concordando, falando, realmente, eu acho isso muito legal. E aí no final ele diz assim, então, tá tudo errado isso aqui, não faça isso. Então é algo que eu faria, que é assim, quando eu tenho que fazer uma parceria com alguém que tem um comportamento muito diferente do meu, eu ignorar isso para poder focar nos pontos positivos da pessoa. Uma das coisas, inclusive, que o livro fala, e que eu fiz muitas vezes na minha vida com colegas de escola, por exemplo, é rir, de certa forma, achar piada, achar graça, né? Eu vou falar achar piada aí pros portugueses e angolanos, daquela diferença, daquilo que é diferente, daquilo que eventualmente me incomoda, né? Então, eu lembro, por exemplo, na escola, que quando um amigo fazia algo que eu achava que era algo que me incomodava, eu usava a expressão típico, né? Tinha que ser, né? No Brasil a gente fala muito, tinha que ser o Chaves, né? Tinha que ser o Chaves de novo. Então, e aí o livro vai dizer, não, isso não é legal. Por que não é legal?
Porque você está alimentando, só de uma forma diferente, a crítica àquele comportamento que te incomoda, né? Então, em vez de eu ver aquilo como vantagem, que é o princípio, eu estou vendo aquilo como uma desvantagem. Eu estou apenas, em vez de criticar, de brigar com aquilo, eu estou apenas ignorando, mas eu continuo vendo como uma desvantagem. E aí o livro vai dizer o seguinte: qual é o caminho, então? O caminho é enxergar o lado positivo daquele comportamento que te incomoda, né? Então, vamos lá, um exemplo aqui que eu sempre dou. Eu tenho ativação em sexto, mas é muito forte em mim. É algo que pauta muito as minhas ações. No começo, quando eu ouvia alguém falando do prudência, me irritava. Me irritava muito enxergar uma pessoa lenta, né, para os meus padrões. Com o tempo, eu passei a simplesmente achar que eu tinha que ignorar aquilo. Ah, tudo bem, ela é lenta, mas ela faz isso aqui, e isso aqui é útil, ou sei lá o quê, né? Hoje, quando eu vejo uma pessoa que tem prudência, eu falo, pô, que legal que eu tenho uma pessoa que faz um double check que eu não faria. Então veja, hoje eu consigo ver o lado positivo do prudência. Antes eu só achava que, tudo bem, vai, tem prudência, paciência, eu tenho que lidar com isso para poder trabalhar com a Margarida, por exemplo. Não. Hoje eu falo, pô, Margarida, você que tem prudência, me ajuda nisso aqui, né? Por favor, me freie. Eu então não tenho, isso eu acho muito legal. Nem eu, não conte comigo. Como é que vocês enxergam essa questão das diferenças são vantagens? Como é que vocês veem isso na prática do dia a dia? Isso é algo que é vivenciado nas empresas? Ou é algo que é muito bonito colocar num papel que aqui na nossa empresa a gente é a favor da diversidade, só que a gente não consegue aceitar a principal diversidade, que é indivíduos são diversos, né? Como é que vocês enxergam isso? Eu vejo que todo mundo, quando começa a mergulhar nos pontos fortes, primeiro, não tem uma competiçãozinha ali, tem um processo ali de uma diferença velada ali, né, e tratada às vezes com indiferença, como você trouxe, Rô, muito bem, assim, ou, não, ali eu não consigo nem trabalhar junto, né, então, e eu vejo, assim, na prática, isso sendo alterado de acordo com que o time vai mergulhando na metodologia dos pontos fortes. Não sei se, acho que vocês vivenciam isso também, né, e Sim. Isso é muito bacana. Por isso que eu digo que você ter o mapeamento de talentos do seu time faz com que venha naturalmente uma cultura de colaboração. É algo que sabe, mesmo que você não trabalhe diretamente com esse tema, naturalmente na prática acontece, porque é a base, né, da metodologia trazer essa diferença como uma vantagem. E você começar a entender e também trazer um certo alívio. Eu vejo que as pessoas começam, na verdade, todo mundo, na real, quando a gente vai investigar, ninguém quer competir, todo mundo quer o seu espaço, mas quer também, às vezes, dar o espaço para o outro. Só que, às vezes, como isso no ambiente não é tão claro de você ter que conquistar o seu espaço, não o outro dar esse espaço, então começa a gerar competição. Só que quando a gente vai mergulhando nos pontos fortes, todo mundo relaxa e diz assim, eu sou muito bom em algo, e o outro é muito bom em outra coisa, e tudo bem, não tem problema isso. Eu acho que quando vem esse processo, inclusive das diferenças não serem uma vantagem, é quando tem uma comparação. Quando a gente sai do ambiente de comparação, as diferenças passam a ser uma vantagem. Então, eu acho muito interessante isso, porque naturalmente a gente começa a dizer, não se compare. Você é único, você é singular, você tem a sua força, você tem também os seus pontos menores ali, os seus pontos fracos, e tudo bem, e você vai precisar de parceria, e isso é bom, não tem problema pedir ajuda, e a gente vai quebrando alguns tabus que, inclusive, naturalmente, vem muito forte que as diferenças são vantagem. E eu gosto muito de trazer um mapeamento aí, falando até direto para trazer essa conscientização para os líderes. Quando eu faço o mapeamento do time, o DNA do time, eu gosto muito de pensar de que os talentos iguais ali podem ser, inclusive, a marca daquele time. Então, um time que tenha, por exemplo, muito comunicação, marca no time de influência, com certeza, né? Vai ser um time que vai ter essa marca, porque tem muitas pessoas ali no time. Às vezes tem time que todos têm o mesmo talento. Teve um time que eu atendi recentemente que todos, gente, tinham responsabilidade. Pense aí, 12 pessoas com responsabilidade. Já aconteceu isso comigo também. Então, assim, não tem jeito. É a marca daquele time. Talentos iguais, eles trazem uma marca pro time. Eles trazem um diferencial daquele time. Mas talentos diferentes, ele abre a amplitude daquele time. Então, isso
é uma vantagem. Então, quanto mais talentos diferentes você tiver no time, mais amplitude de trabalho você vai ter. Então, isso é uma vantagem, né? E aí eu trago nesse viés também, né? De que, ó, as diferenças aqui. Então, aproveita essas diferenças para ampliar, inclusive, a atuação de vocês. Perfeito. Então, onde é que vocês podem trabalhar mais com essa diferença aqui e aproveitar essa amplitude que às vezes não está sendo aproveitada. Então, por exemplo, eu atendi um time financeiro mesmo que tinha uma pessoa muito boa do ideativo, tinha muito forte o ideativo e não estava sendo aproveitado junto com o futurista. Imagine, num time financeiro. Então, quando você olha assim, nossa, só que ao mesmo tempo ele era analítico. Então, ele estava no lugar certo, ele utilizava o analítico, só que ele tinha também muitas ideias. E ele até falou, poxa, eu sinto falta de contribuir mais, de trazer mais as minhas ideias. Então, ou seja, é um talento ali que está sendo diferente dos demais, né? Foge vamos dizer assim, da característica do financeiro até, da área. E às vezes é expulso do time por causa disso. O time tem que tomar muito cuidado, porque não só às vezes não traz o diferente, como quando traz, não, esse cara aqui é muito louco. Sim. O cara fica tendo ideia, manda embora. Exatamente. E aí a gente começou a explorar isso. Como é que, e até com o líder direto dele, o gestor, o gerente direto, como é que ele pode aproveitar mais ainda aquele talento daquela pessoa e ela se sentir utilizada, contribuir, né, para o time. Então, assim, foi muito bacana. E a gente viu na prática, assim, com cases, como ele utilizava o ideativo dele. E o pessoal terminou o treinamento, o pessoal dizendo, nossa, como é rico, a gente quer utilizar mais você nessa área, nesse projeto. E aí, isso aqui é bacana, né? Você entender também as diferenças ali, realmente como uma vantagem e como um diferencial também do time. Muito bom. Magá, uma dica pra gente encerrar, para que as pessoas potencializem essa visão de que diferenças são vantagens. Eu acredito que as pessoas começam a ver isto quando percebem que há quem gosta de fazer aquilo que eu não gosto. E aí é que, ainda bem que há quem goste de burocracia, ou quem gosta de fazer o double check, como tu estavas a dizer. Ou seja, procurar, conversando até com pessoas, pode ser, perceber quem é que até tem energia e gosta de fazer aquilo que eu menos gosto. Mesmo se eu até nem tenho os resultados do Clifton Strength, estou numa equipa e começo a puxar esse assunto, nem que seja informalmente ao almoço. Podem surgir trocas de eu faço mais disto, tu fazes mais daquilo, por nos conhecermos melhor e partilharmos aquilo que temos mais apreço, mais facilidade, mas eu acredito que começa a acender uma luzinha de eu começar a perceber que isto é uma vantagem quando eu sinto essa liberdade de há quem goste disto, porque nós temos aquela tendência de isto é mau, ninguém gosta de fazer isto, ou de estar nesta situação, não é? É verdade. Porque para nós não é confortável. Mas a minha dica é essa, é procurar convencer-se, perceber que há pessoas que amam fazer aquilo que nós menos gostamos. E ainda bem. Eu vou dar uma dica complementar a essa tua, que é a seguinte. Cara, se você não gosta de alguém, provavelmente é com essa pessoa que você deveria trabalhar. Tem uma frase que eu aprendi essa semana com o Yuri, que é de uma youtuber brasileira, que ela diz que bateu, doeu, toma que é teu. Com certeza, cara, se tem alguém que você não gosta, é com essa pessoa que você deveria trabalhar. E se você desiste ou se afasta de trabalhar com essa pessoa, quem tá perdendo é você. E a pessoa também, e a empresa também, porque tá todo mundo perdendo. Porque uma das coisas que eu costumo falar sobre diferenças e vantagens é as pessoas que são diferentes da gente nos incomodam porque elas veem o que a gente não vê. Elas veem os nossos erros. E é ruim quando alguém vê um erro seu, mas é aí que você cresce. Quando alguém é igual a você, é uma delícia trabalhar junto. Só que vocês dois vão cometer os mesmos erros. E não tem crescimento. Né? A gente vai ter um outro episódio para falar dos outros dois princípios, mas tem um sexto princípio orientador do ouvinte do Talentos para o Sucesso, que é o princípio de compartilhar esse episódio com os seus colegas, de curtir e assinar o nosso podcast e de, se achar que deve, nos apoiar lá no apoia.se/TPS. Vale a pena você nos apoiar e permitir que esse episódio, esse podcast, continue crescendo. Tem muita gente elogiando
elogiando a gente. Eu amo elogios, pessoal. Meu Significância brilha, mas considerem nos apoiar, que vai ser mais legal ainda. A gente vai ver mais utilidade, vai poder ter mais ferramentas para trazer mais qualidade aqui para vocês, tá? Então, obrigado pela presença de vocês até aqui. Desejo para vocês que vocês tenham uma semana totalmente orientada por esses princípios que a gente falou aqui, que vocês coloquem em prática e que vocês voltem com a gente na semana que vem para esse podcast que valoriza muito as diferenças e que evita ao máximo rotular as pessoas. Beijo e até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, obrigada por ouvir. Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos? Entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.